Olá, queridos alunos do sexto ano barra 9 da Escola Santa Helena. Eu me chamo Rodrigo de Souza Veloso, sou o professor da disciplina de História e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula da disciplina de História referente ao primeiro bimestre do ano letivo de 2001. Desde já, sejam todos muito bem-vindos à Escola Santa Helena, à disciplina de História e a todas as abordagens que nós iniciaremos a partir desse momento. O nosso primeiro assunto do primeiro bimestre desse ano letivo de 2021 é justamente sobre tempo natural e tempo cultural, correto? Dentro desse contexto relacionado à temporalidade, é importante nós entendermos que a história, assim como a matemática, ciências e artes, é uma das muitas áreas do conhecimento humano. A história se dedica ao estudo e à reflexão dos seres humanos e de suas ações no meio em que esse indivíduo, esse ser humano, ele está inserido. Por meio da história, nós podemos perceber que a humanidade ela está envolvida em um processo de mudanças e permanências ao longo do tempo. Muitas coisas passam por alterações, por transformações e outras permanecem, com a sua essência intactas, ok? E também a história ela se constitui de experiências individuais e coletivas, que são as histórias pessoais e as histórias que vivemos na coletividade com outras pessoas, com outros indivíduos. Aqueles que se dedicam ao estudo da história são chamados de historiadores, cientificamente falando. Tá, queridos alunos? Então é importante nós entendermos que o historiador ele é uma espécie de detetive, pois ele busca pistas para compreender a vida das pessoas, sociedades e comunidades do passado. Muitas vezes, acontecimentos do presente levam os historiadores ao passado. Então, o historiador é justamente esse indivíduo que busca conhecer o passado em detrimento da compreensão do presente, das nossas ações no presente. Porque falamos determinada língua, porque nós vestimos, porque usamos determinadas roupas, porque temos determinados costumes culturais. Então, esse é um dos principais intuitos da história enquanto ciência. É justamente buscar essa compreensão do passado em detrimento do presente e de todos os desdobramentos sociais, políticos, econômicos e culturais que o ser humano ele vem protagonizando ao longo do tempo. Então, quando classificamos, inclusive, essa questão de tempo natural e tempo cultural, é muito importante nós estarmos atentos ao papel do historiador, justamente ao contexto de estudar história, o porquê nós estudamos história, e, consequentemente, todas as outras abordagens que objetivam esse entendimento e compreensão. Na primeira apresentação que vocês estão visualizando nesse momento, eu trago a vocês a apresentação com o meu nome, o meu e-mail que eu já disponibilizo para vocês, caso vocês necessitem entrar em contato comigo por algum outro meio, mas lembrando que nós temos o nosso grupo, ok? No WhatsApp, nós temos esses meios de comunicação, podemos nos comunicar também aqui através do canal, ok? E trago aí também a turma, que é a referência que nós temos aí de estudo desse conteúdo programático. Correto? Na segunda apresentação, eu trago uma abordagem relacionada a essa diferença entre tempo natural e tempo cultural. Algumas características, como vocês podem observar, estão presentes nessa segunda apresentação. Quando falamos em tempo natural ou cronológico, como também é classificado esse tempo natural, precisamos entender que tempo natural é o tempo do relógio e não podemos mudá-lo, faz parte do fenômeno natural. Naturalmente, esse tempo ele vai se desencadear, ele vai se desdobrar sem a intervenção do homem. Então, o indivíduo, o ser humano, ele não tem como intervir no tempo natural. O tempo natural, como o próprio nome já nos sugere, ele irá se desdobrar naturalmente a partir da questão
temporalidade, acontecimentos e inclusive condições climáticas até mesmo, tá? Então o tempo natural ele independe da ação do homem para acontecer. Já o tempo cultural, como vocês podem observar nessa segunda apresentação, eu trago aí as características. O tempo cultural, como vocês podem observar, é aquele que associamos a um acontecimento dentro de uma determinada cultura, ou seja, práticas exercidas por grupos populacionais, grupos de pessoas que se compuseram ao longo do tempo, né? Grupos esses que se compõem ao longo do tempo e que esses indivíduos começam a aderir a algumas práticas de cunho cultural, inclusive se organizando as suas atividades diárias, ok? E delimitando tempo para que essas atividades elas sejam desenvolvidas. Como exemplo de tempo cultural, nós temos justamente que para os cristãos, nós estamos no século 21. Já para os judeus, estamos quase no ano 6000. Então percebam a diferença entre esses dois grupos populacionais, né, que têm uma prática de marcação de tempo diferente. Ok? Então isso é tempo cultural, é a constituição, a organização do próprio indivíduo, das próprias pessoas no meio que elas estão inseridas, ok? De forma que essa organização ela facilite o dia a dia desses indivíduos e, consequentemente, né, uma maior facilidade em desempenhar funções, atividades e o dia a dia dessa vivência social que vai se desencadeando aí ao longo do tempo. É importante nós lembrarmos ainda que os fatores como a questão climática, ela influencia diretamente nessa transformação temporal e até mesmo na marcação, né, nessa referência de marcação da temporalidade, ok? Então é muito importante nós estarmos atentos a todas essas informações, ok? O tempo ele é muito importante para a história, ele é uma das principais referências do estudo histórico, da história enquanto ciência. E por meio do tempo, é possível nós observarmos as mudanças que ocorreram nos seres humanos e em seus costumes e na organização social ao longo, né, ao longo dos anos, ao longo da temporalidade. Existem vários tipos de tempos. Quais são eles, professor? Nós temos o tempo astronômico, o tempo biológico, o tempo histórico e das estações do ano. Esses tempos, né, esses diversos tipos de tempo apresentam características próprias. Logo, é importante que nós entendamos que essas características elas são percebidas e sentidas de maneiras diferentes. O tempo biológico, por exemplo, marca as fases de nossa vida, a infância, a adolescência e etc. E esse tempo biológico, ele é um tempo considerado historicamente um tempo natural, porque ele independe da ação do homem para acontecer. Por mais que a gente pare de contar os dias, pare de cronometrar as horas, esse tempo natural ele vai continuar se desdobrando, o indivíduo ele vai continuar se desenvolvendo, os adultos vão continuar envelhecendo, as crianças vão continuar a se desenvolver e chegar até a fase adulta e assim por diante. Então, desde as épocas mais remotas, os seres humanos eles relacionam-se com o tempo. É importante nós entendermos isso, queridos alunos. Inicialmente, associavam a noção de tempo às mudanças que ocorriam na natureza, como a alternância do dia com a noite e das fases da lua, inclusive. Posteriormente, também começaram a observar a paisagem do tempo na natureza, ou seja, as estações climáticas. Assim perceberam a necessidade de respeitar cada fase de preparo da terra, inclusive, né, como a questão da semeadura, o cultivo, a colheita e assim por diante. Então percebam que essa organização cultural da humanidade, essa organização do tempo e das atividades que vão ser desenvolvidas ao longo do tempo, elas foram fundamentais inclusive para a promoção do desenvolvimento da espécie humana, da nossa organização social. Imaginem vocês o que seria de nós, seres humanos, sociedade, se nós não tivéssemos essa organização do tempo.
se nós não tivéssemos um horário para chegar à escola, para sair da escola, para desenvolver as nossas atividades, para ir à igreja, para ir a um parque, para ir a um clube, né? Imagine a confusão que seria. Então, essa constituição cultural de tempo, ela foi fundamental para que nós pudéssemos melhorar as nossas práticas cotidianas e organizar, obviamente, as nossas atividades diárias, ok? É de extrema importância. Na terceira apresentação que eu trago a vocês, né, eu faço uma referência justamente a essa questão do tempo natural, a ênfase ao tempo natural, que é justamente aquele que não depende necessariamente da intervenção humana para acontecer. E nessa terceira apresentação eu trago aí a evolução da espécie humana ao longo do tempo, né, que foi acontecendo gradualmente. Então percebam aí nessa terceira apresentação que a evolução do indivíduo, do homem, ela foi ocorrendo gradualmente e essa evolução ela influenciou diretamente, né, nessa nova reorganização, inclusive do próprio tempo cultural ao longo do tempo, ok? E é muito necessário que nós compreendamos esse aspecto, ok? Até para que a gente possa entender de forma mais clara qual foi, né, os desdobramentos que se desencadearam aí ao longo do tempo em relação à espécie humana. Já na quarta apresentação, eu trago para vocês uma referência de um relógio, inclusive, que representa aí o tempo cultural. O tempo cultural é esse tempo, essa organização protagonizada pelo indivíduo, pelo ser humano, pelo homem ao longo do tempo. Então, o tempo cultural, ele pode ser entendido, queridos alunos, como esse tempo que se constitui a partir da observação do homem e da necessidade desse indivíduo de se organizar no meio em que ele vive, em que ele está sobrevivendo, né? E a partir daí, esse ser humano, o indivíduo, ele sentiu a necessidade de desenvolver alguns meios, alguns mecanismos de marcação de tempo. Entre tais mecanismos, nós temos aí a clepsidra, que é o relógio de água, nós temos a ampulheta, que é um marcador de tempo que utiliza areia em pó, né, areia fina, para marcação de tempo, né, para essa delimitação de tempo. Então nós temos também os relógios analógicos, nós temos os calendários. Então todos esses objetos, eles foram constituídos ao longo do tempo com o intuito justamente do quê? De favorecer a organização do indivíduo, do ser humano, no meio que ele está inserido, dessa maneira constituindo uma melhor organização do espaço, do tempo e das relações sociais. Queridos alunos, espero que todos tenham compreendido a abordagem sobre tempo natural e tempo cultural. É importante lembrar que vocês têm também como suporte para entendimento do conteúdo, né, até para especificar algumas outras características, a apostila de história, ok? Esse assunto, tempo natural e tempo cultural, vocês vão encontrar na apostila de história do primeiro bimestre, ok? Desse ano letivo de 2021. Bem como também nós temos os nossos canais de comunicação, onde vocês podem tirar as dúvidas, correto? Queridos alunos, na nossa próxima aula nós vamos tratar sobre história e pré-história, o segundo assunto desse primeiro bimestre, correto? Qualquer dúvida eu estou à disposição, é só entrar em contato comigo, tá certo? Não esqueçam, queridos alunos, de deixar o seu joinha no nosso vídeo, de seguir a nossa página para que vocês recebam em tempo real a notificação das aulas que vão ser disponibilizadas. Até a nossa próxima aula, queridos alunos. Um forte abraço a todos. Cuidem-se, viu?